Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, um dia muito lindo, meio nublado, um pouco sol, mas graças a Deus foi o dia que Deus preparou para que os seus filhos vivessem nesse dia maravilhoso, nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, você que está aí nos assistindo, você que gosta de ouvir a palavra da graça. Recebo que tudo está bem aí na sua vida. Recebo que hoje é um dia muito excelente para você. Gostaria aqui também já de mandar um abraço para o meu tio Wilson. Tio Wilson Maia, um abraço para ti. Recebo que hoje é um dia excelente, um dia muito bom para ti e para minha tia Cida, que são cooperadores, participam para que a palavra corra e seja compartilhada. Um beijo para você, tia, e um beijo para você, tio. E também gostaria de agradecer a todos que estão aí participando conosco, fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Não é isso? Porque a nossa intenção aqui, abençoados, não é outra, a não ser essa, fazer com que os filhos de Deus conheçam a palavra do seu Pai. E a palavra do Pai está no Evangelho da Graça, que vai de Romanos até Hebreus. Não é a Bíblia toda. Porque se a palavra de Deus servisse para mim sendo a Bíblia toda, eu teria que me circuncidar. Eu teria que fazer coisas que não me cabe fazer. Mas o Evangelho da Graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo, esse sim, esse é para nós, os gentios. Eu gostaria mais uma vez de convidar você a compartilhar a mensagem e também que se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Se por acaso você ainda não se inscreveu, se inscreva para que a palavra corra sempre, abençoado. Esse é o nosso único propósito aqui. Fazer com que essa palavra seja divulgada e alcance os filhos que ainda não ouviram esse Evangelho da Graça. Também gostaria de usar esse momento, essa oportunidade, para mandar um abraço, uma abençoada muito excelente, Vanilda Lima, abençoada, um abraço para ti, mais uma abençoada que é fiel a essa palavra, que não sai nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanece firme. O Evangelho diz que nós não somos daqueles que retrocedem. E essa abençoada eu recomendo. Eu empresto meu ouvido a essa abençoada quando ela está falando dessa palavra. Abençoada, um abraço para ti e para todos os seus. Então, abençoados, vamos aqui dar início aqui a mais uma ministração, mais um comentário aqui. Nós falamos assim, um comentário, vamos falar para que Deus ilumine os olhos do entendimento dos nossos irmãos e eles sejam livres da religião, assim como nós fomos. Nós passamos 30 e poucos anos presos num sistema religioso e fazendo coisas que pensávamos que estávamos agradando a Deus e não estávamos. Nós não agradávamos a Deus com a religião, mas quando nós entendemos aqui a vontade de Deus de acordo com o Evangelho, agora sim, agora nós estamos agradando a Deus, porque o Evangelho diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é por obras que nós estamos aqui para agradar a Deus. Por obras, ninguém vai conseguir agradar a Deus, abençoados, porque esse tempo já passou. Então vamos aqui começar a dar início aqui ao nosso estudo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, se for possível, no livro histórico, no livro de João. João, capítulo 10, no versículo 1. Vamos ler aqui alguns versículos. O tema dessa manhã é ladrão e salteador. O texto está no singular, porque estamos aqui copiando o que Jesus de Nazaré disse aqui nesse texto. Mas nós vamos falar de muitos ladrões e de muitos salteadores. Mas como aqui está no singular, nós usamos o termo no singular. João, livro histórico de João, não há Evangelho, capítulo 10, versículo 1, que diz assim, vamos ler. Na verdade, veja, na verdade, palavras de Jesus de Nazaré, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, veja o que Jesus está falando, aquele que não entra pela porta, mas entra por outra parte, você já está imaginando
o final desse texto, não é isso? Porque isso é até os dias de hoje. Por outra parte, é ladrão e salteador. Palavras de Jesus de Nazaré. E o versículo 2 diz assim: aquele, olha, já uma outra categoria, uma outra classe. Aquele, porém, que entra pela porta, não entra por outra parte, mas entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas é aquele que entra pela porta, disse Jesus de Nazaré. E o versículo 3 é assim: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas. Olha que tremendo, não é isso? Chama pelo nome e as traz para fora, o pastor. O versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, o estranho é aquele que entra por outra parte. Antes, fugirão dele, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso aqui é uma parábola de Jesus de Nazaré, não é isso? E no versículo 6 diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles, aqueles que estavam ouvindo, os religiosos da época, não entenderam o que era que lhes dizia. Os religiosos da época não entenderam o que Jesus de Nazaré estava falando, o que Jesus queria dizer com essa parábola. Agora a pergunta é: por que não entenderam? Se era o próprio Deus que estava ali, dentro de um corpo de carne, que estava falando com eles, que estava explicando, falando ali com eles, contando essa parábola. Veja bem, abençoado. Olha o que Jesus disse aqui no primeiro verso. Na verdade, O assunto aqui, o caso aqui é você entender qual é a verdade. Porque nós temos ouvido coisas, e todos dizem, não, olha, a verdade é essa. Outros dizem, olha, a verdade é essa. As religiões estão aí divididas, não é isso? E cada um puxa para o lado. E mesmo dentro de algumas religiões, por exemplo, nessa que é chamada de evangélica, existem várias denominações e cada uma diz que a verdade está ali. Eu participei de algumas e não havia assim uma igualdade, uma unidade quanto à verdade dentro dessas denominações. Todas falavam de Jesus, mas cada uma puxava para um lado. Então, qual é a verdade? Olha, a verdade, abençoados, sempre foi o pacto da graça. Essa que é a verdade. A verdade é o pacto da graça. Sempre foi. Vamos ler aqui, 2 Timóteo. Vamos já, pega a sua Bíblia aí, por favor. Vá anotando. Não deixe de anotar, porque é muito importante que você acompanhe para não ser enganado. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 9. Olha só o que diz. Desde quando que a graça é a verdade? 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. O apóstolo Paulo falando a Timóteo. Não segundo as nossas obras. Não tem obras humanas nesse caso aqui. Mas segundo o seu propósito. Falando do propósito de Deus. Por propósito e graça. Que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando é que a graça foi nos dada, abençoado? Foi quando você aceitou Jesus? Foi quando você resolveu crer em Deus? Quando você se batizou? Ou quando Jesus morreu na cruz? Ou quando o templo foi destruído? Quando é que a graça nos foi dada? Antes dos tempos dos séculos. Antes de começar qualquer coisa, o pacto da graça já havia sido estabelecido pelo próprio Deus. Desde aí para cá, o pacto da graça que é verdade. E é eterno. A graça é um pacto de Deus que é eterno. Além de Moisés, que nós tantos aqui combatemos, que falamos que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que já acabou, e realmente já acabou, foi um pacto que foi acrescentado.
O pacto da graça, Deus levou Moisés lá no monte, não é isso? E Deus mesmo disse para Moisés lá os 613 mandamentos. Eu não sei se foi todos de uma vez só, mas sei que Deus mesmo acrescentou esse pacto com um propósito dele. O pacto da graça foi acrescentado debaixo de um propósito de Deus. Isso que aconteceu. Olha só, João capítulo 1, no versículo 17, olha o que disse aqui o escritor João. Porque a lei, o pacto que foi acrescentado, foi dada por Moisés. Moisés que trouxe o pacto da lei. Não é isso? Deus deu a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então fica bem claro que a lei não era a verdade. Porque quando a graça chegou, que a verdade também chegou. Quando a graça foi manifesta, a graça que nos foi dada antes da fundação do mundo, foi manifestada ali na cruz para nós, então chegou a verdade. A lei foi um pacto de obras. Veja bem, abençoado, é muito importante, você que se diz evangélico, você que diz que quer fazer a vontade de Deus, você que diz, eu quero agradar a Deus, é importante que você entenda isso. O pacto da lei foi um pacto de obras, 613 obras, não de explicação. Não havia explicação lá no pacto da lei, funcionava assim, ó, você tem que fazer isso e acabou. Se fizer, tá certo. Se não fizer, tá errado e não precisa entender nada. Deus mandou fazer e tem que fazer e pronto. É assim que funcionava. Agora, se você, veja bem, se você vive debaixo das obras da lei, se você é aquele que ainda se batiza, você acha que tem que acender uma vela, você tem que cortar um pescoço da galinha e botar lá na encruzilhada, você acha que tem que fazer um jejum e tem que dar um dízimo. Olha, se você vive desse jeito, você nunca vai entender a verdade. Você nunca vai entender a graça. Veja bem, abençoado, porque quem vive debaixo desses rudimentos não vai entender. Olha por quê. Veja que por que aquele que vive praticando a lei de Moisés não consegue entender o evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Coríntios. Mas, falando desses abençoados que querem viver debaixo da lei, mas os seus sentidos, o seu entendimento foram endurecidos. Por quê? Até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Quando se lê o Velho Testamento, o véu está posto. Você não entende a graça de Deus, o qual foi abolido por Cristo. Cristo, entendendo a graça, que vai abolir esse véu. O versículo 15, ele diz assim, ó, e até hoje, quando é lido, quando é praticado Moisés, quando se pratica a lei de Moisés, quando você faz qualquer coisa debaixo da lei, o véu está posto no coração deles, no entendimento deles. Como é que você vai entender a graça de Deus se você está praticando, veja bem, praticando a lei de Moisés? Tem um véu que não te deixa entender se você está praticando a lei de Moisés. E mais, abençoados, tudo para você vai ser uma parábola. Se você vive debaixo da lei de Moisés, tudo para você vai ser parábola, você não vai entender nada. O Apocalipse, as 7 virgens, a parábola da dracma perdida, e tudo você vai, não, porque é assim, porque é uma parábola, porque você não está entendendo a graça de Deus, está vivendo debaixo da lei. Aí fica difícil de você entender a graça de Deus. Agora, abençoado, veja bem, os mistérios, a graça de Deus, os mistérios já foram revelados. As parábolas já foram reveladas. Não é mais segredo, não é mais mistério para ninguém. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que os mistérios que estavam ocultos já foram revelados pelo apóstolo Paulo. Deus revelou esses mistérios ao apóstolo Paulo e ele escreveu em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Agora, como é que o negócio funciona? Agora é na mente, no conhecimento, não é por obras. Veja bem, abençoados, você não vai servir a Deus por obras, fazendo ou deixando de fazer. Eu não faço isso porque eu estou servindo a Deus. Abençoado, você está perdendo seu tempo. Ou o contrário, eu faço essas coisas para agradar a Deus. Não, abençoado, agradar a Deus é por fé. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo nos convida a um culto com raciocínio,
um culto pensando, um culto com inteligência, conhecendo a graça de Deus, conhecendo o Evangelho. Nós, veja bem, nós os filhos, nós que somos filhos de Deus, não somos ovelhas. Você nunca foi uma ovelha, você é um espírito. Você é um espírito. Ovelha, Jesus usou esse termo nessa parábola, porque era um vocabulário lá da época. Havia aqueles homens que cuidavam de ovelhas, era uma profissão, e tomavam conta daquelas ovelhas, daquele rebanho. Então ele disse, as minhas ovelhas, e usou esse termo. Nós, veja bem, nós somos espíritos que participam de um corpo de carne, carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Não somos ovelhas. Ovelhas foi uma maneira, um linguajar daquela época. Hoje, veja bem, se fosse hoje, se Jesus por acaso estivesse hoje aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro principalmente, ele usaria um outro termo. Por exemplo, ele iria falar assim, a minha tribo, porque é um vocabulário muito usado aqui no Rio de Janeiro, porque tem tribo de surf, tem tribo de rock, um grupo que se ajunta em torno de alguma situação, uma tribo. Então Jesus falaria, a minha tribo ouve a minha voz, a minha tribo vai me seguir. Mas naquela época, o vocabulário era outro, era ovelha, por isso que ele falou, nós não somos ovelhas. Mas tem um detalhe aqui muito importante aqui, nesse verso, no verso 1, no primeiro verso, é que Jesus, ele fez aqui uma denúncia muito séria a respeito dos filhos, bem séria. No finalzinho aqui, ele disse o seguinte, ó, ladrões e salteadores. Ele disse que aquele que não entra pela porta, aquele que vai por outra parte, é ladrão e é salteador. Isso é uma coisa muito séria, abençoado. Ele disse assim, ó, aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe ou entra por outra parte, o que é? Ladrão e salteador. Isso foi uma parábola de Jesus de Nazaré, mas ele usou um termo aqui bem forte. Você sabe o que é um ladrão? Você sabe o que é um salteador? Mas por que ele usou esse termo? Olha só, veja bem. Todo filho de Deus, vê se com você não é assim. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, mas todo filho de Deus, ele procura conhecimento a respeito de Deus. Não importa em que religião você esteja, não importa aonde você vai, mas se falar de Deus, você, estica logo a sua antena aqui, o seu radar, e quer saber o que estão se falando a respeito de Deus. Isso é uma coisa natural em todos os filhos. Agora, fora do Evangelho, se você procurar um conhecimento fora do Evangelho da Graça, com certeza você vai ser roubado, com certeza você vai ser enganado, com certeza, não existe outra possibilidade. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, você anote aí, depois você leia, diz que nós temos que procurar as coisas do alto, não as coisas que são de baixo. O conhecimento que nós temos que procurar é do alto, porque é onde está Jesus Cristo, onde está o conhecimento. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Veja, abençoados, é juntamente com Cristo. O pacto da lei foi um pacto aqui, para a terra. O pacto da graça, que é o pacto de cima, o pacto do alto. Se não busca as coisas, se não busca as revelações do Evangelho da Graça, as 14 cartas, que foram reveladas no paraíso ao apóstolo Paulo, as coisas do alto, é ladrão e salteador. Qualquer um que ensina, que quer entrar na sua mente, no seu conhecimento, não usando as coisas do alto, as coisas que foram reveladas ao apóstolo Paulo, abençoados, eu sinto dizer que é ladrão e salteador. Por quê? Porque vão te levar um conhecimento por uma outra parte, e não pela porta, que é o Evangelho da Graça de Deus. Se não entrar pelo Evangelho, se o conhecimento que estão te levando a respeito do teu Pai, a respeito de Deus, não for pelo Evangelho da Graça de Deus, ladrão e salteador. Dá um exemplo aqui. Jejum. Aonde que o Evangelho da Graça manda alguém jejuar? Não manda. Então, se alguém te mandar, abençoado,
ladrão e salteador. Dízimos, esse então combina muito com a palavra ladrão, não é isso? Porque envolve dinheiro. O pacto da graça, as coisas do alto, não ensina ninguém a dar dízimo. Isso era lá da lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era tomado lá do povo lá de Israel. Não nós que somos gentios. Batismo também, abençoado, são coisas aqui desse pacto aqui da terra, não são coisas do alto, não serve. Entra por outra parte, é um outro conhecimento. Vão te apresentar Deus por uma outra parte, não pelo evangelho da graça de Deus. Você então, o que vai te acontecer? Você vai perder dinheiro. Olha, por que Jesus disse que se entrar por outra parte é ladrão e salteador? Porque se apresentar esse conhecimento de Deus por uma outra parte diferente do Evangelho, você vai perder dinheiro, você vai perder o seu tempo e pior, você vai perder a sua vida, você vai perder a sua identidade, você não vai saber nem quem você é. Por quê? Ladrão e salteador está te trazendo um conhecimento diferente do Evangelho da Graça. E mais, hein? Não sei se você já viu por aí, vão te cobrar por uma salvação eterna, salvação do Espírito, que Deus já te deu, grátis. Você não pagou nada pela sua salvação eterna. Foi o próprio Deus que pagou por você. Mas se você receber um conhecimento por uma outra parte, diferente do Evangelho, da graça, vão te cobrar, abençoado, com certeza. Ladrão e salteador. Vão te roubar. É isso que o Evangelho está falando. O conhecimento, as coisas do alto, é o Evangelho da graça de Deus. Então, veja bem, de quem é que nós estamos aqui falando? Porque nós estamos falando muito aqui de ladrão, de salteador. Isso é uma palavra assim, bem forte, né? Muito forte. Vamos aqui a Atos. Eu gostaria de ler aqui com você. É um texto aqui bem conhecido nosso. Atos capítulo 20. E vamos aqui mostrar de quem que nós estamos falando, né? Como diz aí o dito popular, vamos dar nome aos bois, não é isso? Atos capítulo 20, o versículo é o 29. Abra sua Bíblia que diz assim, ó. Leia, confira para ver se é isso mesmo que nós estamos lendo, porque tem muitos enganadores aí, não é isso? Porque, diz o versículo 29, de Atos 20, 29. Porque eu sei isto, diz o apóstolo Paulo. Ele recebeu essa revelação, isso aqui não foi, ele orou, jejuou, e Deus revelou a ele lá no paraíso. Eu sei isto, que depois da minha partida, depois que eu morrer, depois que eu for embora, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Veja só, abençoado, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está falando que depois que ele morresse, homens que continuariam ensinando a lei de Moisés dentro da igreja, uma outra porta. Depois que ele saísse da igreja, depois que ele morresse, e ele morreu, outros homens diferentes do Evangelho da Graça, não os da graça, veja bem, não os da graça, viriam outros de fora, outras denominações, outras doutrinas, e iriam contaminar a igreja da graça que foi formada por ele. Haja visto, as igrejas que foram formadas por Paulo, nenhuma existe, acabou, não existe aqui no mundo, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, acabaram, porque depois que Paulo morreu, entraram lá os discípulos lá de Jesus de Nazaré com a lei de Moisés e acabaram com a igreja que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E o versículo 30, aqui o negócio é um pouquinho mais sério. No versículo 30 ele diz assim, ó, e que dentre vós mesmo, agora não é que vai vir de fora não, é de dentro mesmo, se levantarão homens, veja, não é demônio, não é diabo, são homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atrair os discípulos após si. Aqui o negócio é um pouquinho mais sério, porque se no versículo 29 ele diz que seriam homens de fora com a lei de Moisés, aqui ele está dizendo que seriam de dentro da própria igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, veja bem, ele mesmo que alguns não concordem, ele é o apóstolo da graça. Quando ele disse dentro de vós mesmo, ele está falando da igreja dele, da igreja da graça. Igreja
que falava abençoado, igreja que falava que nós somos santos, igreja que ensinava que nós somos perfeitos, ensinava que nós somos um templo com Deus, que Deus habita no nosso espírito. É isso que essas igrejas de Paulo ensinavam. Estava falando das igrejas da graça, quando ele diz, dentro de vós mesmos, de dentro da igreja. Ele não estava falando da denominação A, da denominação B, não, ele estava falando das igrejas da graça, que foram fundadas por eles. Homens que falarão perversidade. Homens que ensinarão coisas diferentes. Homens que aprenderam as 14 cartas. Isso que Paulo está dizendo. Eles aprenderam aqui comigo, entenderam o evangelho da graça, e depois que eu morrer, depois que eu partir, irão fazer outras coisas. Aprenderam as 14 cartas. Mas agora, Paulo não é mais apóstolo dos gentios. Aprenderam com Paulo, que Paulo era o apóstolo dos gentios. Mas depois que Paulo saiu da mente, Paulo já não é mais o apóstolo dos gentios. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, diz que Paulo foi constituído por Deus para ser doutor, mestre e apóstolo dos gentios. A salvação já não é mais por graça. Esses homens que iriam se levantar no meio da igreja vão pregar que a salvação já não é mais por graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça, ou é pela lei? É pela graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas esses homens que depois da partida de Paulo entrariam no meio da igreja e iriam mudar esse decreto, iriam mudar essa verdade. E mais, iriam ensinar que não somos mais nem predestinados e nem abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos e da mesma maneira, assim que nos abençoou, também nos predestinou. Para esses que se levantaram no meio da igreja que Paulo está falando, esses lobos cruéis, esses homens perversos, o fundamento já não é mais o ressuscitado. Olha, e Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 3,11 que não se pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já está posto. Qual é? Cristo ressuscitado. Mas esses homens já estão ensinando, falando que não é Cristo ressuscitado. Do meio da igreja da graça. Batismo não é mais do Espírito. Já não era o das águas, porque é da lei. Agora nem do Espírito também é. Deixou de ser. O Evangelho, veja bem, o Evangelho deixou de ser o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, ensinou, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Mas para esses, o Evangelho já não é mais poder de Deus. Deixou até de ser Evangelho. O Evangelho deixou de ser Evangelho. Já não serve mais. Homens que se levantaram do meio da igreja. Tudo o que era verdade, quando Paulo estava na mente, quando conheceram o Evangelho, agora já não é mais. Deixou de ser. Ó, abençoados, olha, o final aqui do versículo 30, esse que nós lemos aqui, diz assim, ó, para atrair os discípulos após si. Atos, capítulo 20, o finalzinho do versículo 30. Diz que esses homens fazem essas coisas para atrair a igreja, atrair as pessoas após si, para ter para eles a audiência, para ter para eles o lucro, não se engane, para ter o lucro, porque mesmo em graça existem muitos assim, que estão aí atrás do lucro, não é isso? Para atrair para eles um conhecimento vindo por uma outra parte. Por isso que Jesus falou, ladrões e salteadores. E Paulo confirmou isso dizendo que depois da minha partida se levantarão do meio da igreja. Se levantarão do meio da igreja homens maus e perversos que não vão poupar, pessoal, não pouparam as igrejas de Paulo. Estão querendo se levantar. Ladrão e salteador. No capítulo 10 de João, que nós lemos aqui, no versículo 2, veja aí no versículo 2, ele diz assim, ó, mas aquele, olha só o que diz, mas aquele que entra pela porta, até agora nós estamos falando aqui
daqueles que entram por uma outra parte. Agora no versículo 2, Jesus de Nazaré mudou o discurso. Ele está falando, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos repetir. Aquele que entra pela porta, não por outra parte, não por outro lado, não de outra maneira. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja bem, por que Jesus usou essa parábola? O pastor era aquele que cuidava das ovelhas lá naquele tempo. Ele ensinava as ovelhas por onde que as ovelhas tinham que andar. Ele guardava as ovelhas, salvava as ovelhas dos predadores. Quando vinha lá o lobo, lá um outro tipo de predador, o pastor, a função do pastor era guiar essas ovelhas. E veja bem por que Jesus usou esses termos, porque hoje, abençoados, veja bem, hoje a nossa salvação dos filhos, nós que somos filhos, que nascemos depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou, a nossa salvação, ela vem do Evangelho da graça de Deus. Nós somos salvos hoje pelo Evangelho da graça de Deus. Estamos aqui falando de uma salvação diária, do dia a dia, não é isso? Aquelas ovelhas que Jesus falou, elas de maneira nenhuma deixavam de ser ovelhas, mesmo correndo perigo, mesmo caindo lá no buraco, mesmo sendo atacada pelo lobo, ela não deixava de ser ovelha. Nós, da mesma maneira, nós somos salvos de qualquer maneira, mas nesse corpo aqui, nós precisamos de uma salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, fala assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, a graça de Deus, não é a lei de Moisés, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, salvação daquele que já é salvo, salvação do Espírito para a salvação da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, primeiro do judeu e também do grego, do gentio, porque nele, no Evangelho da Graça, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, não é de obra em obra, é de fé em fé, como está escrito. O justo, o Filho de Deus, vive por fé. E veja bem, abençoado, você não precisa hoje de um pastor. Você não precisa que ninguém coloque a mão na sua cabeça. Você não precisa de jejum, você não precisa ir para monte, porque o Evangelho da graça de Deus é que nos guarda. E tem mais, se não passar, veja bem que nós vamos falar aqui para você, se não passar por essa porta o Evangelho da graça, se o ensinamento, se a doutrina não passar de Romanos até Hebreus, se te ensinar essa outra coisa, é ladrão e salteador. É isso que diz o Evangelho. Diferente da graça de Deus, diferente do Evangelho de Deus, vai te roubar e vai te saltear. Com certeza. Não vai trazer salvação diária para você. Veja os nossos irmãos, veja você mesmo. Quando estava lá na religião, quando estava na religião, eu não me sentia salvo de jeito nenhum. Nem no Espírito e nem na salvação diária. Eu me sentia perdido, andava com cuidado, não era guiado por nada. Porque, abençoado, veja bem, a religião, esse mal que contaminou o mundo, a religião é o que existe de pior na humanidade, é a religião, ela está aí matando, roubando e destruindo as vidas das pessoas. Está aí roubando, matando e destruindo. Os homens, a religião, principalmente a chamada evangélica, tem o medo do diabo, né? Que o diabo está matando, roubando e destruindo. Pessoal, o diabo não está matando, não está roubando ninguém, porque ele já foi destruído. Se existiu, já foi destruído ali na cruz. O que está matando as pessoas, o que está roubando e destruindo, é a religião, com essa mentira que está entrando por outra parte. Não passa no Evangelho da graça de Deus. E se não passa no Evangelho, se não passa na graça, vai matar as pessoas. Um conhecimento da religião é outra porta. A religião, o conhecimento que ela traz, é a lei de Moisés. E não serve para nós, abençoado. É outra parte. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas, a respeito dessa porta, a respeito desse conhecimento. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, falando às igrejas da Galácia. Versículo 6, maravilha-me que tão depressa, coisa rápida, passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, para uma outra porta, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, olha só, ladrão e salteador que vos inquietam e querem transtornar, querem perverter um anjo que venha do céu.
vos anuncie outro evangelho, uma outra porta, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja anátema, seja maldito, seja ladrão, seja salteador. Diferente da graça de Cristo abençoado. É ladrão e é salteador. Não se meta com isso. É maldição mesmo. A parábola, veja bem que nós lemos aqui lá em João, no versículo 3, diz que o entendimento, o conhecimento, se abre por essa porta. Ó, veja aqui, ó, vamos ler aqui mais uma vez. Volte aqui a João capítulo 10, que nós lemos, no versículo 10, no versículo 3, diz assim, ó, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. O entendimento, o conhecimento, abençoado, na nossa mente, ele só se abre por essa porta, pelo Evangelho da Graça de Deus. Não adianta você ouvir outra situação que não vai dar certo. Romanos capítulo 10, versículo 17, olha só, diz que a fé, o entendimento, vamos ler aqui, Romanos capítulo 10, estamos aqui pertinho, versículo 17 diz, de maneira que a fé, o entendimento, é pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Vai ouvir a lei de Moisés para abrir o entendimento? Não é isso que está escrito aqui, ó. O ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é o Evangelho da Graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, vamos ler também, que é importante que você veja, diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Deus vai iluminar os olhos do vosso entendimento depois que você ouvir o Evangelho da Graça, para que saibais, para que você possa conhecer qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus, o próprio Deus, ilumina os olhos do seu entendimento e a quem ouve o Evangelho da Graça, essa porta. A porta da graça de Deus. É a única maneira de você entender, saber a sua posição em Cristo Jesus. E diz mais aqui, ó, lá em João, diz mais lá no verso 3, as traz para fora. Olha só que coisa linda, nos dá uma liberdade. Quando, veja só, quando nós entendemos a graça, saímos não apenas da religião. É uma coisa assim bem... eu penso que isso aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, aconteceu com você. Assim que você entende a graça de Deus, assim que eu entendi que eu sou um abençoado, entendi que eu não tenho pecado, entendi que o meu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, a primeira coisa que eu fiz, ó, meti o pé, fui embora, larguei a religião, saí da religião. É por isso que ele fala, as traz para fora, você vai ser livre, vai ser liberto dessa mentira chamada religião. E também muito importante, abençoados, por consequência, você sair da religião, você vai ser liberto, você vai se ver livre desses ladrões e desses salteadores. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Para você usar dessa liberdade, é necessário você conhecer de Romanos até Hebreus, as 14 cartas, a porta, a entrada do conhecimento aqui, ó, na nossa mente, a graça de Deus. Então, você vai entender que você é livre e não vai mais depender de homem nenhum, de maneira nenhuma. E volte aqui a João, no versículo 4, João, é importante, vamos concluir aqui, João capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó, e quando tira para fora as suas ovelhas, quando você se liberta da religião, olha só o que acontece, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem o quê? A lei de Moisés? Não, conhecem a sua voz. Você vai entender que a voz de Cristo, a voz do seu pastor, que é Cristo, o único pastor da igreja, é Cristo, está aqui de Romanos até Hebreus. Ninguém vai te enganar mais. Ninguém vai dar ordem a você. Essa história de líder espiritual, essa história de pastor, homem colocando a mão na sua cabeça, guia, vão te guiar aqui por aqui. Isso vai acabar, abençoado. Não existe mais na sua vida. Quando você entende, quando
o Evangelho, esse conhecimento, te tira para fora, te dá esse conhecimento. Quando saímos da direção desses homens, desses ladrões, desses salteadores, porque são eles que estão aí guiando a igreja, não é isso? 10%, mais oferta, e faz jejum, e sobe monte, e casa, e separa, essa que é para você, aquela... umas coisas assim bem tremendas. Quando nós saímos dessa direção, então entendemos que os filhos de Deus, olha só, olha que tremendo, são guiados pelo Espírito de Deus. É isso, abençoado. Por isso que o Evangelho diz que o pastor da igreja é Cristo, não é homem nenhum. Não existe pastor, não existe apóstolo na graça de Deus. Quem nos guia é o próprio Espírito de Deus. Romanos, vamos ler aqui. Se você não está acreditando, Romanos, capítulo 8. Como me ensinou um amigo meu, ele me disse o seguinte: se eu sou teu pastor, eu sou teu pastor. Quem é o meu pastor? Não faz sentido, abençoado. Nós só temos um pastor, não existem dois pastores, não existem três, não existem dois apóstolos. O único apóstolo que existe da graça foi Paulo, que já não está mais, deixou tudo escrito e acabou. Pastor, homem, não existe. Não existe pastor homem. Isso é uma falácia, uma mentira da religião, uma mentira desses ladrões e desses salteadores para manter os filhos de Deus presos. Vamos aqui a Romanos capítulo 8, no versículo 14. Olha o que diz aqui, 8, 14. Por quê? Você que acha que tem que, quando termina lá o culto, você não consegue ir embora antes que o pastor bote a mão na sua cabeça para orar por você. Olha, 8, 14. Pessoal, eu digo isso porque eu era assim. Mas quando os meus olhos do entendimento foram iluminados, eu me livrei dessas coisas. 8, 14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados, por quem? Pelo pastor, pelo apóstolo, pelo guia espiritual, não, por quem? Pelo Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo, o próprio Deus. Estes são quem? Filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, abençoado, com certeza você é guiado pelo Espírito de Deus. Não existe outra maneira de você ser guiado. O versículo 15 diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, não, de roubo, nada disso, para outra vez estardes em temor. Estamos livres do mal, não é isso, abençoado? Mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos o quê? O que nós clamamos? Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Então, abençoados, veja bem, de modo nenhum você pode ser guiado por outro homem. De modo nenhum, porque o Espírito de Deus habita em você. Diz que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Ele habita em você. Olha, pessoal, eu não sei nem... às vezes eu fico aqui procurando uma palavra assim, para falar isso melhor, para deixar isso mais claro, mas eu penso que o Evangelho é bem claro. Ele diz que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita no nosso espírito. Para que você vai precisar que um homem guie a sua vida, abençoado? Um conselho de amigo, um conselho de um trabalho aqui nessa vida terrena? Com certeza. Mas quanto à nossa vida espiritual, quanto à nossa comunhão com Deus, isso está tudo pronto. O próprio Deus nos guia, o próprio Deus nos dirige. Ele já fez todas as coisas. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Você não precisa de guia espiritual. Quem te guia é o próprio Deus. E o versículo 5, João capítulo 10, versículo 5, diz assim, mas, falando a respeito aqui do estranho, mas de modo nenhum, você que entendeu que tem os olhos do entendimento iluminado, de modo nenhum seguirá um estranho. Quando você entende, quando você entende que é um abençoado, você até ouve, né, que Deus te abençoe, meu irmão, mas isso não faz efeito na sua mente, não causa em você nada, porque isso é uma voz do estranho, é por outra porta, porque a nossa porta diz que Deus, o próprio Deus, nos abençoou com todas as bênçãos. Você já é abençoado com todas as bênçãos. Deus não vai, Ele já foi, Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, olha o que diz, antes
fugirão dele, fugirão dessa doutrina, fugirão dessa porta, desse conhecimento, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando diz assim, vem aqui que Deus tem uma bênção para você. Nós vamos passar aqui um óleo na sua cabeça e então Deus vai te abençoar. Abençoado, se a voz de estranho, isso não faz efeito na sua cabeça, não tem efeito, não tem mais efeito nas nossas vidas. De modo nenhum, sabe o que é modo nenhum? De maneira nenhuma, de jeito nenhum, você pode seguir um estranho. Porque o Espírito de Deus é que te guia. Se falar diferente do Espírito de Deus, não serve para nós. Estranho, veja bem, estranho é quem prega e ensina outra doutrina diferente da graça. Não importa quem seja, Paulo disse, pode vir um anjo do céu. Mesmo que venha um anjo lá de asinha, de aquele negócio na cabeça, e falar, meu irmão, Deus vai te abençoar. Ô, anjo, leva a mão não, mas você está debaixo de maldição. Não é que o anjo seja maldito, mas o que ele está falando está debaixo de uma maldição, porque Deus já te abençoou. Isso aí é o básico, Deus já te abençoou. Estranho é quem prega e ensina outra doutrina diferente da graça. 1 Timóteo, ainda temos aqui 2 minutos, 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que ensina diferente da graça, com a doutrina que é segundo a graça, é soberbo. Olha a qualidade desses ladrões e desses salteadores, que não ensinam a graça de Deus. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruim suspeita. E o versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento. O abençoado às vezes disse que conhece a graça melhor do que Paulo, mas é um corrupto de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade, que a graça, seja causa de ganho. E no finalzinho, eu não sei se na sua Bíblia, eu tenho aqui em casa 3 ou 4 Bíblias, só em 2 que tem essa tradução, no finalzinho do versículo 5, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo, que eu gostaria que nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, passar para você, porque eu recebi na minha vida. Aparta-te dessa doutrina que diz que Deus vai te abençoar, que diz que Deus vai fazer por você, que diz que Deus vai te salvar. Abençoado, você é um filho guiado pelo Espírito de Deus. Diz o Evangelho, aparta-te dos tais, se afaste dessas pessoas, se afaste desses homens. Esses tais, como bons ladrões e salteadores, só querem o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida. Os cultos dele lá é tudo à base de oferta, dízimo e mais dinheiro e mais oferta. Passe para cá que eu vou orar por você e que Deus vai fazer. Ladrões, salteadores, diz lá Jesus de Nazaré, através de uma parábola, e hoje nós aqui falamos através do Evangelho da graça de Deus. Não serve para nós. Aparta-te desses, aparte da doutrina deles, esqueça essa doutrina. Amém? Então vamos aqui terminar, 2 Timóteo, último verso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, um conselho que ele deixou para Timóteo, que serve para a igreja de Cristo. Conserva o modelo das sãs palavras. Mas tem um detalhe, que de mim tens ouvido. Conserve, abençoado, esse modelo que está de Romanos até Hebreus. Esse é o nosso modelo, essa é a nossa porta que vai nos fazer aqui viver bem aqui nesse tempo que nós vamos passar aqui nesse reino. Só o Evangelho da Graça. Outra doutrina é uma porta diferente que não vai te fazer bem, não vai te fazer feliz. Somente o Evangelho da Graça pode te dar liberdade, te dar o conhecimento que você precisa para viver aqui nesse mundo. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido e mais uma vez eu te convido a compartilhar a mensagem para que outros possam entender em que porta estão e para que possam entender o que é que está entrando aqui na sua mente, se vem do Evangelho da Graça de Deus, se está vindo da lei de Moisés. Com certeza, se não for de acordo com o Evangelho, não serve. Eu te convido a compartilhar a mensagem e se inscrever aí no nosso grupo do canal do YouTube, se por acaso você ainda não é inscrito, para que
para que a palavra corra e seja glorificada. Eu recebo para você uma excelente semana. Eu recebo que Deus mesmo, que tem te guiado todos os dias, te leve a conhecer as coisas que Ele já te preparou desde antes da fundação do mundo. Se amanhã você tem um grande negócio para resolver, assim como eu tenho, eu recebo que Deus mesmo já foi lá, resolveu essa situação e você vai chegar lá no amanhã e vai encontrar tudo resolvido, porque para Deus não tem ontem e não tem amanhã. Para Deus tudo é hoje, tudo é hoje, Deus é presente. Então, abençoado, eu recebo que tudo está bem na sua vida e que já estamos na nossa melhor semana. Recebo que na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um assunto, com mais um tema, com certeza, da graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação. Melhor semana.